Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Bora lá, sejam bem-vindos, amigos, amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de farda. Sejam muito bem-vindos ao Fala com a Base. Hoje nós com dois convidados super especiais, né? Um deles, então, aí representante dos povos originais do Brasil, não é? Eu não sei como é que o pessoal fala que o Cabral descobriu o Brasil, sendo que esse povo já estava por aqui, né? Entendeu? E a gente vai discutir sobre isso, mas eu não poderia deixar de abrir o programa de hoje, gente, sem estar citando aqui sobre a passagem do nosso querido Oscar Schmidt, entendeu? Grande jogador de basquetebol, maior que o nosso país já teve, uma pessoa maravilhosa, um líder nato, uma pessoa muito alegre, e cumpriu com a missão dele, e o pai achou que estava na hora dele voltar para casa, ele voltou, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso sentimento. Uma outra coisa que eu quero é chamar a nossa companheirada para em preces, em pensamento, em oração, do jeito que vocês queiram chamar, mentalizar aí o nosso companheiro Joelzinho, Joel França que vem atravessando um problema de saúde bastante delicado, né? E, salvo engano, a partir de hoje vai passar a ser submetido a sessões de hemodiálise. Eu já disse para ele e volto a dizer, Joelzinho, a hemodiálise não é um decreto de morte, muito pelo contrário, é uma ferramenta para te manter vivo, companheiro, beleza? Confie em Deus e coragem que você vai conseguir. Dito isso, Gustavo, tudo certo? Tudo beleza? Nós estamos hoje aqui iniciando uma parceria com a OAB, melhor dizendo, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde está conosco aqui o doutor Yuri Teles, membro, né, advogado, membro dessa comissão, que pelo menos uma vez por mês, né, doutor Yuri, a gente vai estar aqui reunido com outros convidados, né, para dizer sobre direitos humanos, debater esse tipo de coisa. E hoje, para brilhantar e abrir, né, com muita honra, esse nosso novo processo aqui, a gente está aqui com o grande Lísio Lili, membro do povo Terena, né? Da linhagem Chumonô. É isso? Muito bem. Para a gente dar início a isso, doutor Yuri, e o senhor falar um pouquinho para nós dessas atividades que a gente vai ter daqui para frente, eu queria saber quem é Yuri Teles, além do advogado. Onde nasceu, como nasceu, por favor. Obrigado, é uma honra estar aqui hoje, nesse dia, para a gente poder realmente iniciar esse nosso projeto da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Sindicep, né? A ideia do nosso podcast, assim, seria realmente a gente trabalhar uma vez a cada mês assuntos realmente relacionados aos direitos humanos, aqui com vocês. Como você mesmo disse, Dil, meu nome é Yuri, eu sou advogado, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu sou nascido em Vacaria, Rio Grande do Sul, gaúcho por nascimento. Fui criado aqui no Mato Grosso do Sul desde pequeno. Tenho esse envolvimento com a Comissão de Direitos Humanos. Sou pai, recém-pai agora. Tô com meu bebê de 5 meses, um garotão que acabou de nascer. Tá chocão de tudo, hein? Ixi, tá grandão já. Já tá. E assim, realmente tô aqui à frente desse projeto que a gente está trabalhando com o Sindicep. A ideia é essa mesmo, né? Trazer cada vez mais temas relacionados aos direitos humanos que tenham essa relevância social para apresentar, para as pessoas terem um maior envolvimento, né? Que a gente entende que hoje em dia a comunicação social ela tem assim uma grande incidência, principalmente nas redes sociais, né? O podcast de vocês abertos aqui para a gente, que a gente agradece desde já, é uma oportunidade para a gente trabalhar em conjunto e trazer assim especialistas como o senhor Lísio aqui que está com a gente hoje,
para falar um pouco mais sobre esses assuntos de incrível relevância, né? Então, assim, novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, para a gente poder debater sobre esses assuntos, e eu tenho certeza de que vai ser de grande proveito para tanto nós que participamos aqui, quanto todos que nos assistem, e uma divulgação impressionante aqui, que com Como certeza... para a sociedade toda, né? Exatamente, para a sociedade toda. Daqui por diante, posso lhe chamar simplesmente de Yuri ou você faz questão do doutor da frente? Não, pode chamar de Yuri, sem problema. Ok. Muito bem. Nós temos aqui, Yuri, do nosso lado, estou olhando aqui, meio por cima, entendeu? Secretário Municipal de Agricultura, em Aquidauana, secretário Municipal de Serviços Urbanos, em Aquidauana também, delegado regional da FUNAI, em Campo Grande, chefe do posto indígena Alves de Barros, em Porto Murtinho, chefe do posto indígena Pila de Raboa, é isso? Pila de Reboá. Pila de Raboá, em Miranda, chefe do serviço AER FUNAI, em Campo Grande, administrador regional da FUNAI, é quem está sentado com nós aqui. Lísio, Lili, seja muito bem-vindo, entendeu? Aquela câmera é sua e o senhor hoje vai falar com a nossa base, com a sua base e com a sociedade em geral. Mas antes desse monstro envolvido com o serviço público já há muito tempo, nós queremos saber quem é Lísio Lili. Bom, Teles, eu quero agradecer a essa oportunidade de a gente poder construir uma conversa assim, de amigos, de parceiros, com as pessoas, né, que nos ouvem, porque é muito importante a gente trazer das terras indígenas todo o nosso conhecimento, toda a nossa história, toda a nossa ciência, porque os povos indígenas hoje é parte do Brasil, hoje faz parte da sociedade nacional, hoje ele é brasileiro, tanto que tudo aquilo que a gente entende como nós, como eu, como pessoa, como membro da minha comunidade, com a minha origem, eu vejo ela como estabelecida, entendeu? Nós temos lá na Constituição Federal, que é o horizonte sempre nosso, quando a gente se apresenta, a gente fala, olha, eu sou aquele sujeito brasileiro que está assentado dentro da Bíblia Civil, que é a Constituição de 88, e que quer se estabelecer como brasileiro, como merecedor do apoio e da consideração das pessoas, retirando eles daquela condição de afastado, à margem, marginalizado da sociedade. Então, sou dessa linhagem, venho dessa linhagem, daqueles que precisam merecer do Brasil o abraço, e aqui eu sinto isso. Você, através desse projeto que você tem aqui, chamando os povos indígenas de Mato Grosso do Sul e do Brasil e dizendo para eles, adentre, participe, somos irmãos. A gente no interior chama boino. Boino. Você é meu irmão. É esse camarada que está aqui, Jó. Um camarada que tem um compromisso com o Brasil e considera todos os brasileiros, a começar por ele, por você e pelo Gustavo, né? Irmãos. Iti Boino. Seja bem-vindo, Boino. Obrigado. Lísio, antes de passar pro doutor Yuri, para ele começar dando um pontapé inicial em algumas pautas que interessam à Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu queria perguntar para ti como, onde
e quando nasceu a necessidade do Lísio Lili fazer parte e buscar essas informações, introduzir a sua comunidade nesse mundo, sair de lá da sua aldeia, da sua comunidade, ou seja, buscar todo o conhecimento que você tem, porque tem uma porção de coisa aqui que eu estou super admirado. Alguns cursos, alguns seminários que você participou. Como que nasceu isso? O que te inspirou a buscar essas questões? Buscar esses voos mais altos que com certeza vem trazendo muito benefício para o seu povo. Primeiro foram os meus pais. O meu pai, Cantilho Lili, e a minha mãe, Margarida Lili, eles ambos eram trabalhadores. A minha mãe trabalhava com lã e algodão, meu pai trabalhava com couro. Os dois eram artesãos. E eles tinham muita preocupação com a nossa condição, porque nós nascemos numa aldeia, num terreno da minha família, lá perto de Miranda. E nós somos, meus pais, meu pai e a minha mãe moravam em Toné, perto de Aquidauana, no município de Aquidauana. Aí o nosso avô era líder lá. Eu sou originado de uma clã de líderes. Meu avô foi... chamavam capitão. Capitão, não era cacique. Antigamente era denominado capitão. E ele foi por 30 anos capitão lá na nossa aldeia. E ele, então, atuou fortemente para restabelecer toda uma estrutura que tinha sido afastado, ou histórias que tinham sido excluídas, abandonadas. E ele, então, fortaleceu trazendo professores, pessoas que trabalhavam com saúde através da igreja evangélica. Não, eu já estou imaginando aqui o avô do Lísio Lili. Porque um cara que, numa iniciativa dessa, a primeira pessoa que ele traz para dentro da comunidade para ajudar um professor, imagina a cabeça do homem desse. Dele. Pois esse foi o erro dele. Naquela época, quem comandava as terras indígenas, que são chamadas de reservas indígenas, era o Serviço de Proteção aos Índios, né? A gente chama de SPI, que depois foi substituído pela FUNAI. Naquela época, o SPI tinha como regra o domínio absoluto dos povos indígenas. Então, quando chegou a igreja e o nosso avô, que era a liderança, adotou como parceria para o trabalho dele, ele logo se desentendeu com o SPI. Porque o SPI queria, naquele sistema totalitário deles, continuar, como sempre, tutelar os povos indígenas. Aí houve o primeiro embate. E ele, então, o SPI colocou os parentes nossos lá contra o meu avô, e meu avô praticamente foi expulso da terra. Isso eu não entendia por que eu tive que nascer lá em União, que também é um território nosso, nós temos o que reclamar dela. Mas eu pensava, por que nós estamos aqui e eu não estou lá na minha terra? Então, quando nós nascemos lá em União e crescemos lá, nós ficamos com esse sentimento. Por que nós fomos expulsos do nosso território? Nosso avô era uma liderança de dispersão. Por que nós tivemos que abandonar a nossa terra? Isso me fez, desde pequeno, ter um sentimento de necessidade de retomar o meu espaço. E vim para Campo Grande, me estabeleci aqui em Campo Grande, mesmo não conhecendo ninguém. Há muitos anos
desde pequena veio aqui, vim me estabelecer aqui em Campo Grande, joguei aqui futebol, me relacionei com a Igreja Católica através do Marinon que está aí, o Padre Arlindo. Sim. Quer dizer, eu era evangélico, mas eles me recepcionavam. E lá jogava bola com eles, e participamos de vários campeonatos de juvenis aqui. Jogava onde ali, Lísio? Aqui não. Só por curiosidade, não? Belmar Fidalgo. Então, mas dentro de campo, qual que era a sua posição minha ali? posição era meio de campo. Ó. Meio de campo. Aí fui para a aeronáutica. Isso foi clareando um pouco o meu ministério. Serviu na aeronáutica? Na aeronáutica. Fui começando a perceber que eu tinha um ministério com o meu povo, e foi compreendendo, fazendo a leitura, e assim fui entendendo qual o meu papel nessa sociedade. Fui ali me preparando, trabalhando. Aí eu retornei para a aldeia. Com um pouco de formação que eu tinha, atuei lá para regularizar uma escola evangélica que tinha lá. Quando percebi, eu era candidato a vereador pela comunidade da onde eu tinha sido expulso. Imagina, Deu a volta. Dei a volta, e até hoje as pessoas perguntam para eles: como você foi eleito? Como que você foi? A história da tua família não é nada... É muito desabonador, né? É muito ruim a história tua, porque ficou a história contada pelo poder estabelecido. Aquela história ficou no imaginário do povo. O que ficou na história foi aquela narrativa criada por eles. Narrativa criada lá, exatamente. Então, as pessoas hoje perguntam: como é que você se elegeu? Eu mesmo não consigo responder, mas uma das coisas que me ajudou muito foi o futebol, que nossos parentes lá gostam de futebol. E fui atuando, fui trabalhando, e esse adentramento no espaço público foi também estranho, porque houve nessa redemocratização muitas mudanças. E eu, quando me vi, estava ali no meio dessa discussão partidária, política, social, e foi num momento muito conflituoso assistir os nossos parentes se indispondo. Naquela época era o bipartidarismo, né? Sim, então tinha lá um grupo contrário ao outro. E eu, como atleta, alguém me chamou lá, o chefe de posto me chamou, disse: Lísio, vamos assistir lá um evento lá que vai acontecer hoje, o negócio não está muito bom. Eu fui lá, quando cheguei na reunião, eu não tinha liderança nenhuma, não significava nada. Quando cheguei, a janela estava aberta, olhei, o antropólogo foi me atropelando, que eu não conhecia, não sei. Ele disse para mim: o que você está fazendo aqui? Como que estou fazendo aqui? Eu estou aqui, mas você não pode participar disso daqui. Sai daí. E ele fechou a janela. Olha só que troço inusitado. Ele fechou a janela, e eu, então, fui tomado por uma indignação. Entrei dentro da reunião. Nesse momento que adentrei na reunião, o conflito estourou entre os indígenas, entre os terenas do município de Aquidauana. Quando eu adentrei lá, foi nesse momento de conflito, aí eu disse para eles: olha, por quê? Eu não sei de onde que eu consegui toda essa autoridade, eu não sei como. E eu disse: gente, vocês não podem brigar um com o outro, vocês são irmãos. Um parou assim. Aí eu disse: quem é responsável por isso é o antropólogo, que é aquele ali, que devia vir mediar essa situação, não deixar esse conflito. Naquele dia mudou a minha Mas você sabe o que é isso, a leitura que eu estou fazendo, Lísio? Pois não. É por conta disso. Você
acabou de afirmar aqui que seu avô era uma liderança, entendeu? Quer dizer, você é de uma linhagem de capitães, entendeu? Então, isso está na formação. Agora, tudo isso aconteceu, né, pelo que eu estou acompanhando aqui, a partir de um momento que você parou e fez uma pergunta: por quê? Por que que eu estou aqui e não lá? Entendeu? A indagação, essa questão de você, o questionamento, isso é que faz a gente sair da nossa própria bolha, é isso que faz a gente sair do nosso conforto, é isso que faz a gente andar, caminhar, crescer, cair, levantar, crescer e cair, levantar de novo. Pois Muito não. muito bacana mesmo. Viu, Pois Lísio? essa é a minha história, Muito entendeu? bacana. Ali fui eleito 2 vezes vereador e depois fui secretário, depois fui para a FUNAI, a Poena Meirelles, que chama, que era o presidente da FUNAI, falou: Lísio, eu queria te dar um cargo na FUNAI. Aí eu falei: não, Poena, eu não estou nessa luta para ter um cargo na FUNAI. Não foi para isso que meu povo me elegeu. Então eu vou declinar. Mas, Lísio, eu acho que você devia resolver o teu problema financeiro. Não, não foi para isso. Como que eu vou explicar isso para o meu povo? Chegar lá e falar: gente, eu fui lá na FUNAI, o presidente me deu um cargo, agora eu sou funcionário. Olha só. Não posso, Téder. Saía totalmente do objetivo, né? Meu projeto sempre foi A comunidade, o povo. exatamente trabalhar como ativista da questão terrena. E isso me deu um espaço muito grande, porque eu tenho atuação com os Cariuel, sou amigo deles, né, dos Caiuás, das principais lideranças. Na minha idade agora, que eu tenho 70 anos, o meu compromisso muito mais ainda. Essa Semana dos Povos Indígenas, muito da nossa juventude reclama da ausência dos mais velhos. E, obviamente, que nós temos sido afastados, porque há uma geração que, com conhecimento, tem muita gente com boa formação hoje entre nós. Sim. E que é importante. Sim. É necessário, né? Os advogados, os nossos antropólogos, os nossos médicos, professores, jovens assim que têm clareza no assunto. Mas o idoso, o mais velho, que conhece a história, que viveu a história, ele pode em muito contribuir para esse caminhar que nós estamos aqui insistindo. Que ótimo. Yuri. Bom, eu já estava conversando bastante, já conversei bastante com o Lísio, né? Inclusive já troquei umas ideias sobre alguns assuntos. Mas assim, vamos retomar um pouco sobre aquilo que a gente conversou sobre os direitos dos povos indígenas, né? A gente tinha conversado já um pouco antes, do seu ponto de vista, sim, Lísio, né? O que você acha que os direitos que são aplicados aos povos indígenas, que foram garantidos aos povos indígenas, eles estão tendo assim a aplicação correta? Eles estão tendo o impacto necessário? Ou tem muita coisa ainda que a gente tinha conversado, acho que é sobre a implementação que está faltando, né? O que você me diz sobre essa parte aí dos direitos dos povos indígenas? Os povos indígenas fizeram o dever de casa. Quando da redemocratização, houve uma discussão entre eles e tipo assim, será que convém a gente adentrar dentro desse espaço político, público político? Houve do movimento nacional indígena no sentido de avaliar isso. Muitos dos nossos antepassados, daqueles que nos antecederam, Dr. Teles, algumas vezes erroneamente as pessoas acham que os povos indígenas estão distantes das discussões nacionais.
Não, eles estão sempre presentes, só que eles não consideravam isso como possibilidade. Porque eles diziam o seguinte, não vamos entrar nisso daí porque nós vamos sustentar eles. Nós vamos sustentar esse sistema. Nós vamos carregar esse sistema. Isso vai ter um custo para a gente. Bom, quando aconteceu a redemocratização, se sentou na mesa e se pediu para que os povos indígenas participassem. E qual que foi a exigência? Topamos desde que a gente escreva na nova lei que a gente vai fazer os direitos e o pensamento nosso indígena. Então foram lá o 231, 232 e mais o parágrafo único, que está lá dentro da Constituição um capítulo específico dos povos indígenas. O grande problema hoje é a dificuldade do gestor fazer leitura daquilo. Tudo se lê, menos os 231, 232 e o parágrafo único. Não se lê. Nessa entrada não se lê ou não se interpreta? O que está faltando? Está faltando não só fazer a leitura disso, mas a interpretação dessa questão. Também. As duas coisas. O gestor não quer ler aquilo. Porque já temos um modelo, digamos, de Estado consolidado. Então, nós temos políticas públicas consolidadas. Nós temos uma política pública de educação, nós temos uma política pública de saúde, nós temos política pública econômico, financeiro, mas os povos indígenas nunca lhes foi permitido isso, inclusive nos municípios. Aqui mesmo em Campo Grande, é notório isso. As mulheres aqui trabalham, que vocês conhecem, é só fazer uma leitura clara. Ali as mulheres trabalham aqui em Campo Grande, na Feira Indígena, mas elas não têm nenhuma linha de recursos, porque não estão dentro da política pública do município de Campo Grande. Entendi. Nós estamos aqui essa semana participando dos vários eventos, da Semana dos Povos Indígenas. Diogo, você sabe quanto tem de recurso no orçamento de Campo Grande para ajudar nessas comemorações? É zero. É zero. Sério? É zero. Não tem financiamento nenhum. Mas, aí vai falar, mas não tem uma lei? Tem. Tem. O prefeito Marquinhos Trade fez uma lei regulamentando a Semana dos Povos Indígenas. Quer dizer, o que queria dizer? O que se diz? Ali teria um recurso para fazer o evento da Semana dos Povos nas aldeias indígenas. Você sabe quanto é o orçamento da Semana dos Índios dos Povos Indígenas de Campo Grande? É zero. É zero. As desculpas são de toda a ordem, entendeu? São de toda... porque você perguntou para os demais querem, ou eles não querem. Eu ouvi dizer que alguns não querem e tal. As desculpas para não consolidar esse direito que nós temos na Constituição, ela é totalmente ignorada. Totalmente. Está na Constituição só para registro. Só para registro. Quer dizer, nós temos que avançar. O Ministério dos Povos Indígenas foi um avanço muito importante. A ministra nossa é indígena, agora o nosso ministro... Se a OAB não sabia disso, agora já está sabendo. Já sabe. A primeira coisa que nós imaginávamos era que ia regulamentar, porque nós temos uma lei, a Lei 6.001, que precisa ser substituído. Até por conta dos 2 artigos que nós temos e o parágrafo, precisa regulamentar essa nova condição que assumimos. Deixamos de lado aquela condição orfanológica, né? Tutela orfanológica, está lá a Constituição, bem claro isso, mas nós não temos isso ainda colocado. Então, há alguns gestores que dizem, não, Lísio, como não temos um substitutivo do 6.001,
vocês ainda continuam sob a tutela. Tem gente que fala isso para a gente. Então, as mudanças não ocorreram. Imaginávamos que o Ministério ia brigar a favor disso. Claro, não temos como dizer a ministra Soninha foi negligente. Não, ela que era a ministra. Imaginávamos que seria a ocasião. Isso nós vamos falar, inclusive, agora com o nosso ministro, que é um parente nosso terreno, dizer para ele, doutor, você vai colocar em pauta? É bem certo que não será, porque nós estamos aí com mudanças agora com a eleição. Quem sabe na próxima legislatura a gente consiga ver regulamentação disso. Mas o rosário aí de dificuldades é imenso. Dito assim, então é importante essa conversação, entendeu? Você me perguntar e eu te dizer qual a situação que vivemos hoje com o Brasil todo. Praticamente isso é Brasil todo. Isso é uma realidade no território nacional. Não é? Isso não é só do Terena, do Cadivel, isso é do Brasil todo. Doutor Yuri, a OAB, através da Comissão dos Direitos Humanos, tem como intervir nisso? Tem como fazer alguma ação? Não que vai uma ação interventora diretamente no processo, mas que vai chamar o processo para cima da mesa, fazer com que os gestores leiam isso, entendeu? Ou seja, tirar isso de uma mera pauta registrada lá, vamos dizer na assim, prática. Tirar da página, do papel e colocar realmente na à prática, frente. Assim, isso. Né? A ideia da Comissão de Direitos Humanos é exatamente essa, Dio, a gente fiscalizar situações como essa e trazer a público, falar com gestores, buscar as autoridades que são responsáveis pela implantação dessas situações, do que está no papel, para que realmente vá para a prática, e mostrar para eles onde eles estão errando, o que está acontecendo, porque, como eu tinha conversado com o Lísio antes, a gestão pública não escuta, né, Lísio? Não. Os índios em si, não chamam eles para conversar, não bate na porta e eles não abrem. Então a ideia da OAB como uma entidade, né, que busca realmente resolver e ir à frente e atrás de uma solução é essa. É que a gente faça com que as pessoas que não são ouvidas, como os povos indígenas, sejam ouvidos. Porque uma entidade como a OAB, ela tem esse papel, né, de buscar uma resolução democrática, que a gente possa trazer à frente do gestor esses problemas que estão sendo trazidos a nós. Porque o gestor não ouve, mas nós temos essa intenção de ouvir as pessoas falarem e levar isso a outras pessoas, porque a gente vai bater na porta, mas como uma instituição que busca isso. Eu fico assim, eu já tive a oportunidade nessa gestão aí da OAB de acompanhar pelo menos, acho que umas 2 reuniões dessa comissão dos direitos humanos, né? E gostaria de acompanhar mais, mas eu trabalho no regime de plantão e a maioria delas coincide com o meu plantão. Geralmente elas começam ali por volta de 19h30, né? Então coincide. Mas as que eu tive lá, saí de lá muito contemplado com o que eu vi, com o que eu ouvi. Inclusive, com a sua licença, doutor Yuri, eu queria mandar um abraço especial lá para o doutor, colega nosso aqui de direção, né? Membro da UAB, advogado também, e, salvo engano, ele é o presidente dessa comissão, né? Doutor Vicente. Doutor Vicente. Vicente, um abraço, meu irmão, faltou você aqui nesse bate-papo, não é? Parabéns pelo seu trabalho à frente da comissão. Estamos aqui hoje com o Lísio, dando continuidade nesse trabalho que você começou lá atrás. Parabéns. Ô Lísio, com relação à saúde, como é que vocês estão vendo a prestação de saúde hoje para os povos indígenas? É lógico,
não dá para a gente não deixar de dizer que a saúde, vamos dizer, para o dito branco, não está muito diferente. Entendeu? Não está muito diferente. Mas a gente sabe, por exemplo, eu sei, você gosta do SUS, Giovanni? Não, eu não gosto do SUS. Eu milito pelo SUS, eu sou um militante do SUS. Entendeu? Então eu sei que o SUS, ele tem inimigos poderosíssimos. Onde já se viu? Você tem num país um sistema de saúde que é universal, integral e equânime. Entendeu? Um sistema de saúde que você dá entrada lá pela unidade básica de saúde, vai até na área hospitalar, volta e recebe Se isso, por acaso, der certo, Lísio, entendeu? Acaba qualquer outro sistema de saúde que tem nesse país. Então a gente sabe que os inimigos do SUS são poderosíssimos. Então hoje nós temos uma saúde indígena, uma saúde voltada para o índio. Como é que está isso hoje? Ela faz parte da estratégia dos povos indígenas, a criação do que a gente chama de subsistema. Subsistema. Eu não sei se a população sul-mato-grossense sabe, mas o único subsistema que existe no Brasil é indígena. E quando ela foi trabalhada pelos povos indígenas para que se estabelecesse um modelo de saúde, o argumento foi o seguinte: nós temos um modelo de saúde diferente, específica e diferenciada. Nós temos uma outra visão de saúde. E o governo, por até compreender isso, resolveu criar, então, um subsistema. Só que os sistemas, elas estão tão consolidadas, né, que o Brasil tem vários sistemas. Sistema de saúde, sistema de educação, como nós já falamos. O sistema de saúde no Brasil, ela é consolidada. Ela não permite outros sistemas, entendeu? Uhum. E não permite, até entendo, que por falta de interlocução. Ainda a gente tem explicado assim, de forma bem simples, de que o modelo de saúde nosso é diferente do não indígena, entendeu? Porque nós entendemos que uma doença, ela não é, muitas das vezes, apenas física, ela também é espiritual. Aliás, muitas das vezes, os povos indígenas pensam o seguinte: precisa ser tratado, precisa ser visto, se ela não se origina do espírito, para depois a gente ir pro comprimido, entendeu? Entendi. Isso não se coloca, porque nós temos um modelo consolidado de que a doença, ela é só física. E preconceituosamente pensam assim: mas, poxa, os índios têm um outro modelo de saúde que vem do não sei de onde. Essa forma estigmatizadora e preconceituosa, ela fecha a possibilidade de outros conhecimentos. Então, o que acontece? Acaba o Sistema Único de Saúde adotando esse modelo que nós temos aí corrente, entendeu? Não sei se você está acompanhando aí a questão, por exemplo, de SEI, aqui de Mato Grosso do Sul, Uhum. cujo titular é nosso companheiro Lindomar, um companheiro lutador da causa indígena, mas que está ali de mãos atadas porque tem um modelo consolidado, entendeu? Não permite com que ele crie um atendimento inovador a partir das terras indígenas, entendeu? Então, muito desses atendimentos hoje, ao invés de ser feito nas aldeias, ele é tipo
retirado das aldeias para fazer o atendimento na cidade. Olha, se é assim o modelo adotado, para que então o subsistema? Essa é a pergunta que nós fazemos. Perdeu Totalmente o o sentido. Não é? Porque o SUS ele é universal. Perfeito. Então é para todos. Se fosse para ser assim, ia lá, buscava na aldeia, trazia para cá, passava pelo atendimento médico normal e ia embora. Pronto. O subsistema, então, perdeu totalmente a razão nessa. Perdeu. E ela não é difícil de interpretar. Inclusive, uma autoridade na Assembleia perguntou para alguém do DICEI, olha, quando vocês falam de saúde, vocês falam de remédio, vocês falam de combustível, de aluguel de carro, de contratação e de remédio. Eu nunca vi vocês falando sobre um modelo de atendimento indígena. Para quê o subsistema? Uma autoridade aqui do Estado já perguntou isso para os indígenas. Agora, por que não há essa possibilidade da implantação do modelo de saúde aqui no Estado, Diogo? Porque não se oferece espaços de conversação. Não há espaços de conversação. Há reuniões. Olha, eu imagino, assim, contando rapidamente, aqui houveram várias reuniões sobre o modelo de saúde indígena. Houve vários. Mas é tipo uma reunião sem inócuo, sem nenhuma praticidade, entendeu? Como que se a saúde indígena ela fosse uma atividade hipotética, entendeu? Entendi. Sem praticidade. Entendi. Não tem como a gente mudar com uma gestão dessa natureza, totalmente engessado naquele modelo que está aí estabelecido. Ô, Lísio, Pois não. deixa eu te perguntar uma coisa. Fazendo aqui criando aqui na minha cabeça, pensando no que você está falando, se de fato a saúde indígena, ou o subsistema, como vocês chamam, tivesse funcionando como ele foi proposto lá atrás, hoje, por exemplo, o papel dos velhos seria importantíssimo. Sem dúvida. Tá entendendo? Porque se a saúde do índio ele tem esse diferencial, ele parte da premissa espiritual, ele parte da premissa da doença da alma e coisa e tal, aí começa a me vir na cabeça a questão do xamã, como é que chama? Não é cacique, aquele que faz, né, as rezas. A gente chama de terapeutas também, só para facilitar. Exatamente. O terapeuta e aqueles velhos que têm o conhecimento da flora, da fauna. Olha, vai ali, tem uma árvorezinha assim, me traz uma folhinha dela aqui. Seria uma coisa fantástica nesse sentido, não seria? Bastante. Nós temos muitas terapeutas fora do mercado, sem atividades. Para as comunidades indígenas, não só na terapia voltada à doença, mas voltado aos animais. Aos animais. Lá a criação de porcos, lá na nossa comunidade, os nossos mais velhos, eles recomendavam a busca, a coleta de folhas de uma determinada planta para dar para os porcos. Para os porcos pegarem corpo e... Não era só dar milho para eles, sim, mas remédios para eles, entendeu? Nós temos lá muitos modelos de alimento que nós estamos abandonando. Muitos modelos de alimento, entendeu? Esse tipo de coisa, por exemplo, distancia, não que sejam, pelo que a gente vive hoje no globo terrestre, mas assim evita um pouco do tratamento químico. Muitas vacinas, muitos isso, muito aquilo. Bastante. E essa situação de a gente não poder discutir isso é
origem hoje de muitas doenças na nossa comunidade. Eu não sei se você sabe, mas mudamos muito o nosso paladar, nós falamos agora de manhã. Mudar o paladar, a gente precisa compreender, Giovanni. O paladar dos indígenas, ele é neutro. Ele não é nem sal e nem açúcar. Ele é neutro. Então, quando você for comer, por exemplo, ri-ri, que é uma comida tradicional nossa, você não vai achar bom, porque o sabor teu é sal e açúcar. Bom, quando a gente deixa de lado, quando a gente perde, como nós estamos perdendo bastante o nosso paladar, a gente vai adotar o sal e açúcar. E o que está acontecendo conosco nas nossas comunidades? Uma quantidade expressiva de homens e mulheres com diabetes. Hipertensão. Nossa. Olha só. Quer dizer, isso precisa ser discutido. Mas isso daí não é o projeto do Estado brasileiro, isso não é o projeto do governo, isso não é o projeto do sistema. Mas então como é que nós vamos fazer? Nós precisamos conversar sobre isso, entende? Entendi. Então, isso nós não estamos colocando na mesa. Nós não temos tido a oportunidade de sentar e falar como é que nós vamos fazer isso. Então, o que traz um quadro de doenças sistemáticos, né? E que a gente não consegue barrar porque nós não temos ocasião para conversar sobre isso, entendeu? Eu vejo isso em todos os momentos, Diogo. Em todos. Quando você fala da educação, é a mesma coisa. A educação que nós temos aí é uma educação... A realidade é uma só. É uma só. E isso, nós não estamos conseguindo local para discutir isso. Os povos indígenas não conseguem instâncias de discussão. Isso que você está falando do OAB, o OAB sempre foi uma instituição que sempre esteve com os povos indígenas. Aliás, na Constituinte, o OAB foi nosso parceiro e ajudou a elaborar, a escrever aqueles dois ou três artigos, entendeu? Esses 2 ou 3 artigos é a nossa carta de interlocução, Gil. Quando a gente reconstruiu a redemocratização, nós pensávamos, o que nós pensamos está reduzido nesses 2 artigos e um parágrafo. É essa a nossa forma de vida que a gente quer estabelecer. Se vocês toparem, nós topamos. Aí houve aquele momento de quase recuo, entendeu? Não sei se você lembra que o Ailton Krenak teve que pintar o rosto, sim. Porque tinha sido pactuado aqueles 2 ou 3 artigos e alguns constituintes resolveram recuar. Bom, aí entrou o Ailton, que é nosso grande líder, e foi lá, fez aquele discurso histórico e foi aprovada a matéria. E o que se pactuou depois, pelo que eu estou entendendo? Não vamos aprovar nunca isso. É duro dizer isso, entendeu? Não vamos. Olha, Giovanni, nós estamos chegando a 40 anos da Constituição de 88. E os artigos 231, 232 e o seu parágrafo, ela não está regulamentada. Isso me leva a fazer mais um questionamento para você, Lídio, antes de passar aqui para o Yuri novamente. Tá. Eu fico pensando no seguinte, eu estou me colocando como índio. Eu sei que você disse, né? Avançou muito, né? Os povos indígenas... Temos um ministério. Avançou muito, avançou demais. Dentro das próprias comunidades, nós temos uma série de professores, de enfermeiros, né?
Já tem médico, Lísio? Tem médico também formado? Temos né? médicos. Médico, advogados, Temos tem médicos. bastante. Aí eu fico pensando, Lísio, é o seguinte, qual que é o meu papel enquanto indígena nisso tudo para eu poder mudar? Porque você ter uma liderança lutando e acabar acontecendo com essa liderança, como aconteceu com seu avô, é uma coisa. Como o próprio Ailton, quanta perseguição em cima desse cara, um cara fantástico, em cima de outras lideranças. Porque aqui desse lado, do lado do povo branco, vamos dizer assim, o povo que é evoluído, é assim. O Yuri sabe disso. Nós precisamos mudar um monte de coisa. Aí o povo reclama nos botecos, reclama na beira dos campos, reclama para tudo quanto é lado. Aí você fala bem assim, então, companheirada, vamos fazer o segundo? Vamos fazer o seguinte, eu liguei aqui para um deputado, entendeu? Terça-feira nós vamos para a Assembleia Legislativa, vamos ter uma conversa com eles lá. Nós estamos em 12 aqui. Chega na terça-feira, chega eu e mais um, e olhe lá. Entendeu? Então, o que eu queria perguntar para o senhor é como que fica nisso tudo, que eu sei que existe o Condize, entendeu? E eu não sei se em cada região existe um conselho local, né? E se esses conselhos, eles são consultivos ou são deliberativos? Porque o conselho, ele é um espaço de debate e de discussão, entendeu? Como que funciona isso na atualidade? Olha, como você bem falou, as demandas, elas atropelam as realidades. Entendi. Isso é da natureza. Eu, por exemplo, trabalho com o Conselho Municipal, que é consultivo e deliberativo. Nós temos uma natureza, até tentando compreender isso, nós temos quase 500 anos de tutela. Isso parece que não... algumas vezes a gente sempre mede no que nós perdemos de pessoas. Sim. Mas o que nós perdemos de capacidades é imensa. Por exemplo, temos muita dificuldade de formular. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Ali é uma instância de consulta e de deliberação. Eu consegui fazer um encaminhamento deliberando. Dos 20 e poucos anos que tem o Conselho Municipal aqui em Campo Grande, consegui fazer um. Olha só. Então, um dos grandes problemas, além dessa nossa dificuldade de mobilização, é a capacidade de colocar em prática aquilo que nós temos. Entendi. Então, você vê, nós temos hoje um ministério que devia ter estendido um pouco do braço dele para regulamentar isso, os dois artigos. Não conseguiu fazer, porque as necessidades nos atropelam. Nós estamos hoje dentro de uma condição de confinamento extremo. Confinamento territorial é um. Confinamento econômico, de recursos, é muito grande. Nós estamos lá num buraco. Precisamos sair dela para construir um porvir ideal, humano, como a gente está falando, humano. Hoje nós estamos dependendo de um assistencialismo que foi o Estado brasileiro que nos conduziu a ela. Os povos, dentro dos princípios que temos, que a gente chama de princípios ancestrais, a autonomia para a gente é muito caro. A gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente quer... A autonomia para vocês tem um outro sentido. Outro sentido. Ela tem um valor para nós. Entendi. Entendeu? A gente quer criar os nossos filhos, a gente quer construir a nossa habitação, a gente quer produzir a nossa comida,
a gente quer ensinar as nossas crianças, a gente quer viver uma vida de dignidade e de humanidade. Autonomia no sentido literal da palavra. Isso. Nós não conseguimos. Nós não estamos conseguindo. Porque o Estado é isso que a gente precisa pensar. Tanto o Estado quanto o sistema, ele impõe um modelo de vida e algumas vezes ele não permite com que povos como o nosso, que preza valores, se estabeleça. Entendi. É muito triste dizer isso para você, entendeu? Entendi. Os povos indígenas perseguem modelos de vida e a gente tem todo um orgulho disso. Nós estamos aqui hoje presentes nesse momento, não foi porque o Estado nos deu as coisas, foi porque nós insistimos em existir, porque nós fomos destemidos, não é? Fomos destemidos. Aqui na região de Aquidauana, lá onde eu nasci, era o território nosso lá, era de 7.800 hectares para uma população de quase 30, 40 mil indígenas lá. Com essas mudanças que ocorreram, saímos de 7.800 para 33.000. 7.800 era o suficiente? Não era o suficiente. Não era. Não era. Retomamos o território, passamos para 33.000 hectares. Aí a pergunta que fica é, como que vamos tornar aquela terra produtiva? Como que vamos? Se todos os modelos de produção que nós tínhamos, aquelas mais simples, aquele parente que plantava mandioca, fazia farinha e polvilho, aquele modelo de produção que tinha, pois o sistema fez todo um trabalho para destruir aquilo. Nossa Senhora. Entendeu? Então, as nossas terras precisam voltar a ser produzidas por ela. Agora, qual o recurso que nós temos para fazer isso? Não é? Tem alguns prefeitos aí que se jactam, vamos aqui falar um pouco mais duro, tá? Lísio, eu dou 20 ou 30 litros de diesel para ele e 1 quilo, 2 quilos de semente. E ele acha que é o máximo. Ele acha que aquilo vai resolver o problema dele. Daqui para frente você toca a sua vida. Aqui, as mulheres, vamos voltar aqui em Campo Grande. As mulheres dependem do empréstimo do, como é que chama aquela pessoa que empresta dinheiro? Do agiota. Agiota. As mulheres pegam o dinheiro do agiota de manhã. Você sabia disso? E o agiota vai lá cobrar à tarde. Nossa Senhora. Lísio, é o seguinte, eu queria dizer que foi assim, para mim, mas eu quero dizer que foi uma honra muito grande te receber aqui. Obrigado. Quero dizer ao Yuri, que eu estou sentindo que essa parceria ela vai ser de muita valia. Obrigado. E vai ser aquilo que você falou. Vai ser bom para nós, para as duas instituições, para a Sindical e lá para a OAB, tanto quanto para a sociedade de uma maneira geral, porque você vê, o Lísio acabou de trazer algumas informações aí que eu não sabia. Essa do agiotismo mesmo, nunca me passou pela cabeça isso. Agora eu quero perguntar para você uma coisa e eu quero que você responda olhando para aquela câmera. Qual que é o meu papel da sociedade? O não índio, a sociedade em si, para o bem-estar dos povos indígenas. O que essa sociedade pode fazer para colaborar com dias melhores para os povos indígenas? O que você está permitindo aqui é uma oportunidade de construir uma interlocução. Você está encerrando o que a gente chama de monólogo. Eu falo, pronto. Esse podcast
você vai ajudar a construir a minha palavra, você vai dar o teu ponto de vista e a gente vai construir o que a gente chama de interlocução. A interlocução é necessária. Eu falo, você não entende e pergunta, eu insisto e a gente constrói um caminhar. O Brasil, os povos indígenas estão precisando disso. Os povos indígenas, eles são merecedores disso. Os povos indígenas não são encargos para o Brasil. Eles não representam encargos. Eles representam, ao contrário, resultados. Cuida da relação, da inter-relação, cuida dos valores sociais, morais, eles cuidam das suas famílias, eles são capazes também, de forma assim, ordeira, construir um novo Brasil. É isso que você está permitindo com esse modelo de conversação que você inaugura hoje. Que bom. Doutor Yuri, qual que foi sua... Com certeza, a gente pôde aprender muito hoje com o Lísio aqui, né? E sem dúvida alguma, essa aqui é uma oportunidade para a gente poder estar passando para as demais pessoas um pouco mais desses assuntos diversificados, inclusive, né? Dia 19 foi dia do índio, e a gente está aqui hoje com a ilustre presença do seu Lísio, que passou um pouco do conhecimento dele para a gente. E eu acredito, assim, que hoje todos nós vamos realmente sair daqui entendendo um pouco mais dessa cultura, do modo de vida dos povos indígenas, dos índios em si, e tendo esse entendimento maior também de como a gente pode contribuir. Como ele disse, a comunicação é importante, e o que a gente faz aqui é exatamente isso, é passar a comunicação. Então eu agradeço você, Edio, eu agradeço você, o seu Lísio, e a todos aqui, o Gustavo também que está com a gente. Muito obrigado por essa oportunidade aqui, vamos juntos. Pessoal, as portas estarão sempre abertas, Lísio, para você. Obrigado. Quando você precisar divulgar alguma coisa, né? Você tem o contato do Yuri, entendeu? Vai estar, esses microfones vão estar sempre à sua disposição. Da UAB a gente inicia essa parceria hoje e vai dar tudo certo. Eu, da minha parte, eu espero que esses pontos evoluam muito mais e que vão para a prática aquilo que está registrado nos documentos históricos do Brasil. Você vê quanto tempo da Constituição, e tem coisa lá que até hoje não saiu para a prática. Então, torço por isso. A partir de hoje, vou fazer disso uma fala nas minhas discussões, nos meus grupos, e vocês com certeza terão aqui nessa pessoa um parceiro que vai estar buscando efetivar essas coisas dos povos indígenas. Tudo bem? Muito obrigado. Eu agradeço a tua atenção e ao oferecer essa possibilidade, a gente cria mais uma parceria aqui na cidade de Campo Grande. Muito obrigado. Pessoal, dito isso, a gente vai ficar por aqui hoje, já convidando vocês para uma próxima semana, daqui uns 10, 15 dias, um novo convidado e a gente fazer esse bate-papo novamente. No mais, coragem, cabeça erguida, olhando para o horizonte, paz e luz para todo mundo. Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.